Olá, boa noite a todos. Bem-vindos. Os que estão aqui nessa live da Academia Sinopense de Ciências e Letras. É uma programação da nova diretoria da nossa academia, que assumiu agora em janeiro de 2021. Entre as várias atividades planejadas a partir desse ano, já foi apresentado um portfólio dos acadêmicos que enviaram seus dados à diretoria. Esse portfólio está no site da academia, a Sinopense de Ciências e Letras, que o site é as iniciais, ascl.org.br. Vocês podem baixar o nosso portfólio lá para conhecer os acadêmicos. E também nós iniciamos, já essa é a terceira live, uma sessão de lives com os acadêmicos, onde fomos sorteados entre nós. Isso é muito bacana, porque nos deixa com aquele frio na barriga. Para muitos é a primeira vez de entrevistado, é a primeira vez de entrevistador, de moderador, e esses são desafios. E eu acredito que todo desafio acrescenta, nos faz aprender. Nós tivemos a primeira live, que só não foi sorteado o entrevistador, que foi o nosso presidente, o Alex Aleluia, nosso presidente da Academia Sinopense de Ciências e Letras, e o restante todos são sorteios. E eu tive a honra e a alegria de ter sido sorteado por primeiro, e ele me entrevistou. Foi a primeira live. A segunda live foi na quarta-feira passada, são todas as quartas-feiras, às 20 horas de Mato Grosso. Então, nós teremos agora uma sessão de lives durante todas as quartas-feiras. Coloquem na agenda de vocês ali, que vai valer a pena vocês conhecerem escritores, cientistas, em todas as áreas da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Então, como eu ia falando, a primeira live, o presidente Alex me entrevistou. A segunda live foi na quarta-feira passada, onde a nossa colega acadêmica Cristiane Oliveira entrevistou a Bernadette Laurindo. Entrem lá no Facebook, assistam todas elas, comentem e vejam a riqueza de conteúdo que tem cada live dessas. Hoje, a terceira live, eu fui a premiada para entrevistar a nossa acadêmica Simone de Souza. E na próxima quarta-feira já fica o convite aqui, pessoal, coloquem no despertador, coloquem na agenda. Na próxima quarta-feira nós teremos a Marta Miranda, que entrevistará a acadêmica Jaqueline. Então, essa é a nossa programação até aqui, e a cada semana, toda quarta-feira, às 20 horas, é uma live. A importância da Academia Sinopense de Ciências e Letras enquanto instituição, enquanto uma organização em Sinop, ela tem a sua importância pelo trabalho que os acadêmicos que a compõem fazem, no seu trabalho formal e, para além dele, que é o que nós amamos fazer, que é a produção literária e produção científica. Por isso que é a Academia Sinopense de Ciências e Letras. Então, fica aqui o convite para vocês acessarem o nosso site, baixarem o nosso portfólio e assistirem às nossas lives. Isso é muito importante. Qual que é o objetivo? Divulgar os talentos que estão na academia, os talentos locais de Sinop, da região, tanto na literatura quanto na produção científica. E temos certeza que a iniciativa dessa nova diretoria, ela está sendo bem no objetivo, no ponto, tanto com o portfólio quanto com essas lives. E hoje nós já recebemos lá no nosso grupo de academia mais atividades que vai dar mais visibilidade ainda aos acadêmicos e à academia. Parabéns, diretoria, parabéns a todos que já foram entrevistados, aos que ainda vão ser entrevistados, vamos ficar ali com um friozinho na barriga, mas hoje é comigo e com a Marta. A Marta, com a Simone. A Simone de Souza, ela pediu, ela está oferecendo um livro. Ela vai sortear um livro
que é a nona coletânea das coletâneas das ações literárias do ano passado, onde ela é a escritora homenageada. Então, ela vai sortear esse livro, onde vocês vão encontrar poemas, contos, crônicas de vários escritores do Brasil todo. Não são escritores apenas de Sinop, não são apenas escritores da academia. Como que será esse sorteio? As pessoas que estão nessa live e fizerem comentário, depois ela vai sortear entre essas pessoas e na próxima live da quarta-feira ela vai dar o resultado da pessoa que foi contemplada por um livro. Então, comentem aqui, enviem o link dessa live para mais pessoas, para quem quiser concorrer a esse livro, faça comentários, enfim. Antes de chamar a Simone, eu quero iniciar com um pequeno poeminha da cadeira número 1 da Academia Sinopense de Ciências e Letras, o nosso professor Irineu Jäger. E agora que eu falei que o professor Irineu é a cadeira número 1, eu lembrei que eu nem me apresentei. Eu sou Lene Zilioto, acadêmica da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Eu ocupo a cadeira 21 e o meu patrono é Érico Veríssimo. Estou aqui como acadêmica fazendo esse trabalho e sou escritora. O professor Irineu ocupa a cadeira número 1, o patrono dele é o Mário Quintana e a Simone, entrevistada de hoje, ela ocupa a cadeira 33 e o patrono é o Santiago Vilela Marques, que depois, quando ela entrar, a gente vai conversar sobre o Santiago, sobre, enfim, as questões dela. Qual que é o poema do professor Irineu? Para quebrar o gelo. Brincadeira à parte. Nessas lives, eu sou o caboclo perdido na procissão. Quando solta foguete, não sabe para que lado correr. Senhor Irineu, se o senhor estiver ali escutando, perdão eu transformar o seu comentário em poema, mas não tem como a gente não trazer esse comentário do professor Irineu sobre essas lives. Para dizer o quê? Que o desafio, quando ele vem para aprender e para melhor. E nós não temos a obrigação de saber fazer tudo bem feito. Nós sabemos que fazemos bem a nossa arte, da produção literária, da produção científica. Isso nós fazemos bem e é o que oferecemos para a sociedade, que é o nosso talento, que é o nosso trabalho. Agora, com a pandemia, com o online, com o virtual, com as lives, quem não se sente à vontade, quem tem dificuldade, que seja, vai ser normal, vai ser tranquilo. O importante é que nós estamos aqui para deixar o nosso recado, mostrar o nosso trabalho e fazer a diferença na sociedade. Então, vamos chamar agora a nossa entrevistada de hoje, Simone de Souza, que eu não vou ousar pronunciar o último sobrenome, ela vai se apresentar, porque ele é estranho. Oi, Simone, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, Lene? Simone de Souza, você vai pronunciar seu nome completo, porque esse outro sobrenome eu não vou pronunciar, não. Então, ela é a cadeira 33, patrono Santiago Vilela Marques. A Simone é mestre em letras, doutoranda em linguística, é professora e poeta. Simone, dá o seu boa noite pronunciando seu nome completo ali para nós. Boa noite, pessoal. Olá. Eu sou a Simone de Souza Neidson, né? O meu nome é estranho, né? Sou a Simone de Souza Neidson. Moro aqui em Sinop há quase 20 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, né? Como a professora Lene já falou, eu sou mestre em letras e estou fazendo doutorado em linguística na Unemate de Cáceres. Bacana. Seja bem-vinda, Simone. Então, hoje, o bate-papo é conosco. Nós duas vamos manter essa live bem animada e trazendo, Perfeito. então, aquilo que eu falei na abertura, ao conhecimento da sociedade, qual é o nosso potencial, qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa contribuição com a sociedade. Obviamente que, em termos locais, é Sinop, porque são
A maioria são de Sinop, temos os correspondentes dentro do estado de Mato Grosso, mas, assim, a gente sabe que livro, escrita, leitura, literatura, ciência, ela atravessa fronteiras. Então, eu acredito que nós estamos contribuindo, não apenas local. Vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Simone, para você nos brindar aqui com nós sabermos de você, eu vi nas suas obras uma grande produção de artigos científicos, né? Bastante participação também nas coletâneas literárias de uma editora ali de Sinop, que está fazendo um belíssimo trabalho, lançando novos escritores. E a pergunta é assim: como as suas produções, elas transitam entre produção científica e produção literária, elas se equivalem? Tem uma que predomina e em que medida uma impacta a outra? Essa a questão de você produzir as duas, a literatura e a ciência. Antes de eu responder essa tua pergunta, Lene, eu quero ler um poema do nosso patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras, o Manuel de Barros, do livro Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. E aí, lá na página 45, o Manuel de Barros fala assim: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras, fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais do que o dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Então, quando fala desse silêncio, né, quando o Manuel de Barros, que é o nosso patrono, que é o patrono da Academia Sinopense de Ciências e Letras, fala desse silêncio, eu vejo as minhas poesias também nesse silêncio, né? Nas minhas poesias, eu falo muito desse silêncio, não é um silêncio que silencia, mas é um silêncio que produz, um silêncio que tem uma visibilidade, um silêncio que significa, né? Então, dentro desta organização, desse processo de constituição de poesias, de você pensar em alguma coisa além, estando no silêncio, e aí a gente vai compondo, né? Então, o compor, né, esse processo editorial, esse processo poético, né, essa maneira de organizar essas poesias são muito interessantes e condizem também com essas poesias do Manuel de Barros, que é o nosso patrono. Você me perguntou a relação entre os textos teóricos, né, os textos científicos e os textos poéticos. São momentos distintos de construção, mas eles estão imbricados em algum momento quando a gente lê uma teoria literária, quando a gente lê um artigo, fazendo uma análise de uma poesia, fazendo uma análise de um texto, fazendo uma análise, né, de partes de um conto, né, a gente percebe características que nós vamos usando na nossa própria produção literária. Então, isso é interessante. Uma influi na outra? Sim. A maioria dos meus textos científicos também, eles são feitos em coautorias. Por quê? Porque eu me vejo trabalhando sempre com outras pessoas, com relação ao científico, sempre trabalhando com outras pessoas. É diferente do literário. O literário, geralmente, eu estou sozinha, né? Não tem um companheiro, um colega e tal. Tem as pessoas que leem, que fazem a crítica antes da publicação, tal. Mas não é uma produção coletiva, é uma produção individual. Aí os textos científicos têm essa diferença, né? Que a gente produz, né, com outros colegas que vão trazendo para a gente posicionamentos, conselhos, observações,
que nos fazem crescer e nos fazem aprender cada vez mais. Então, esse processo de trabalhar, né, com outras pessoas, permitir que outras pessoas façam observações no teu trabalho, desse construir coletivo, é muito interessante. E eu aprendo muito com isso, né? É bem produtivo. Tanto que a maioria dos meus artigos publicados, os mais de 15, nem lembro agora quantos, né, são sempre em parceria. A maioria, eu acho que 2 ou 3 são individuais e os demais todos em parceria. É isso, Lene. Oi, Simone. Sim, o que eu preciso informar aos que estão nos ouvindo, eu vou partir para a segunda pergunta, Simone, porque eu acredito que você tenha respondido ao nosso público, mas eu preciso informar que eu não ouvi. Eu não ouvi a sua resposta, eu acho que estamos com um probleminha de som. A resposta não tem importância, você não precisa repetir para mim. Aí eu prefiro passar para a segunda pergunta, enquanto o som vai se ajustando, até eu poder ouvir a sua resposta e a gente poder fazer um bate-papo melhor. Tá? Você respondeu, então, sobre a equivalência e em que medida uma impacta a outra, a questão da produção científica e literária. E eu quero seguir nessa mesma linha para você complementar esse tema e depois a gente partir para outro. Como é o seu processo criativo, tanto na produção científica quanto na produção literária? Por exemplo, você precisa se inspirar, você precisa de um ambiente específico, você escreve em qualquer lugar. Qual que é o seu processo criativo no científico e no literário? Então, Lene, quando eu estou estudando, às vezes eu estou lendo um livro de 1.400, 1.500, né? Uma gramática, e aí uma palavra, um significado, um sentido de alguma frase me faz compor um texto, uma poesia, um conto, né? Me dá ideia para um conto. Então, esse processo criativo, eles estão imbricados, sim. E aí, quando eu tenho uma ideia, eu já vou correndo no meu caderninho, né? Eu tenho um caderninho de anotações, eu vou correndo no meu caderninho e digo, essa ideia é boa para um poema, essa ideia é boa para um soneto, essa ideia é boa para um haikai, essa ideia é boa para uma poesia, enfim. Então, esse processo de criação, ele é proveniente desse processo de leitura, eu entendo. Porque eu sempre li muito, eu leio muito, e várias coisas diferentes. Às vezes eu leio literatura para desestressar do teórico, e às vezes eu leio teóricos para desestressar da literatura, porque são produções diferentes e que nos fazem ver, né, e nos fazem entender produções diferentes, né? Nos fazem criar produções diferentes. E isso é interessante quando você consegue, né, trazer isso. Algumas pessoas dizem, né? É o dom de escrever, é o dom de produzir um artigo. Eu não vejo como dom. Eu vejo como um processo trabalhoso. Eu vejo como um processo de estudo mesmo, um processo equilibrado, né, passo a passo, e que nós vamos construindo, a partir desse processo passo a passo, as produções, tanto as artísticas, né, a poesia, o conto, quanto as científicas, um artigo, um capítulo de livro, né, uma resenha, ou qualquer texto científico. Então, esse processo criativo, por mais que algumas pessoas, né, ainda dizem, é dom. Não, gente, eu vejo, no meu caso, que é trabalho mesmo, é esforço. É leitura, é pensar, é o refletir, é buscar. Mas eu nunca escrevi uma poesia, como é que eu posso fazer? Para você escrever uma poesia, você tem que conhecer poesia. O que você vai fazer primeiro? Vai ler as poesias que os outros já escreveram para ver, né, que linha que você segue. Eu lia Cruz de Souza desde pequena, né, em Santa Catarina, onde nasci. Por quê? Porque é um escritor que nós temos enquanto referência.
A minha escritora de referência é a Cecília Meirelles. Por quê? Porque na escola onde eu estudei, nas terceiras, quartas, quinta série, que eu me lembro, né, era um texto da Cecília Meirelles que a gente estudava, né, que a professora passava na lousa e a gente terminava as ações, terminava as poesias da Cecília Meirelles, né? Isso é um processo de produção. Então, quando você me pergunta sobre esse processo de constituição e como que foi se constituindo, desde esse tempo de terceira, quarta série, alguns anos atrás, né, hoje eu estou com 47, esse processo de produção, ele vem se constituindo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco em língua portuguesa, ou em língua espanhola, ou em língua francesa, que são as línguas que eu consigo ler com mais fluência, a gente vai tendo essas ideias, a gente vai construindo esses pensamentos, né? Se a gente pegar pelo científico, a Magda Soares, a Roxane Rojo e outras pessoas vão falar, né, de letramentos, né? A gente vai ficando uma pessoa letrada, vai ficando uma pessoa letrada em letramento, vai ficando uma pessoa letrada em poesia, vai ficando uma pessoa letrada em vários pontos, né? O panletramento, como eu falo, né? Uma pessoa não constrói um único letramento junto, a gente vai juntando uma coisa na outra. Então, quando eu leio um Alfredo Bossi, quando eu leio um Bakhtin, quando eu leio um Breal, quando eu leio, sei lá, qualquer desses autores, quando eu leio uma Eni Orlandi, quando eu leio um Guimarães, eu produzo poesia a partir de uma semântica, de uma análise de discurso, de uma teoria do dialogismo. Por quê? Porque as ideias vêm. Às vezes a gente não dá muita bola para as ideias, né? Ah, que ideia, tira isso da cabeça. Vai lá e escreve. Uma hora que você olha aquilo lá e assim, isso dá um bom poema, isso dá uma boa poesia. Então você vai fazendo isso. Quando eu li o seu livro, Lene, o último lá, quando eu vi aquela menina olhando para aquela manequim, eu falei, poxa vida, isso aqui daria um ótimo poema. Isso aqui, pensa, ideia, né? A menina do interior, eu também sou, dá para casar ideias. Então são ideias, mas a ideia só veio. Por quê? Porque eu li o livro que você produziu. Ela não vem sozinha. Então, eu penso que esse processo de produção, né, como eu já falei, eu não penso que seja um dom, eu penso que a gente constrói. Constrói como? Lendo, refletindo. Mas precisa ler só livros? Não, gente. Leia as flores, leia a terra, leia os amigos, leia a família, leia o espaço ambiental onde a gente está inserido. Essa leitura de mundo, né, como falava Paulo Freire, esse ler o mundo ao nosso redor, ele também nos provoca, promove, né, que tenhamos ideias que possam servir para uma boa poesia, para um bom conto, para um bom poema. Né? Então, isso é relativo e é bom, porque vale a pena. Bacana. Vocês estão me ouvindo agora? Você está me ouvindo, Simone? Sim, perfeitamente, Lene. Obrigada. Também. Então, eu preciso, falar para os telespectadores que eu descobri que o problema era o meu celular, eu não estava ouvindo você, então eu desconectei e entrei agora com o computador. Tipo assim, não posso mais usar meu celular. Bora lá aprender, gente. Se no dia der BO com um equipamento, vamos passar para o outro, que está tudo certo e a gente segue na conversa. Mas, assim, é bem diferente eu ouvir a sua resposta, que aí a gente pode encaminhar para um bate-papo. Antes da gente continuar, eu quero dar boa noite para a Marlete, para a Marta, que eu vi que elas entraram ali, deram boa noite para nós. E quando você fala, o Sérgio também acabou de entrar, boa noite, Sérgio, boa noite, Bernadette, maravilha, estamos aqui, boa noite, Nobres Imortais, obrigada, Cris Oliveira também, parabéns pelo sorteio, bacana, ideia excelente, isso aí, tá bom? Cleo Souza. A minha cunhada. Parabéns, joia. Quando você fala da produção ser inspirada em alguma coisa, mas também ela precisa ter base, pelo que você fala. Claro, você como uma cientista tem mais essa expertise de produzir com base em bases, né? Você procurar leitura, enfim. Porque tem aquele escritor que ele é por inspiração mesmo, né?
mas é muito bacana as pessoas entenderem os diversos processos e o importante é produzir. Aí você falou daquele livro que eu produzi da menina, eu esqueci de dizer que ela não está no currículo ainda, mas teremos novidades, né, Simone? A Simone Sim. também é tradutora para o espanhol. Vem vindo aí um livro meu, esse da menina que ela disse que leu, ela traduziu para o espanhol e vem versão ali de livro em espanhol por Simone de Souza. Ai, que lindo. Tá? É lindo isso. Adoro. Vamos fazer um evento bem bacana para esse livro em espanhol. Vamos sim. Simone, você também é professora, né? Como a gente apresentou você no início. Aí a pergunta que não quer calar, que a gente faz para todo professor. Como você vê a literatura em sala de aula? A leitura e a literatura. Veja bem, algum tempo, por um bom tempo, a literatura foi considerada uma disciplina. Depois ela foi considerada conteúdo da língua portuguesa. Eu acho que nós tivemos uma perda muito grande nessa transição de deixar de ser uma disciplina e passar a ser um conteúdo de língua portuguesa. Porque nem todos os professores de língua portuguesa ou de arte ou de qualquer outra disciplina, história, geografia, matemática, vão trabalhar a literatura como literatura. Né? Vão usar os exemplos da literatura para trabalhar a língua portuguesa. Mas também é válido, mas não é só isso. A literatura, ela tem um caminho que é só dela. Ela tem um caminho que só ela consegue fazer. Por exemplo, quando a gente lê esse livro, História da Literatura Mato-Grossense, que foi aqui que eu comecei a entender a constituição da história da literatura do estado do Mato Grosso. Eu estou lendo a segunda edição, a primeira eu não tenho, de 1970. Mas, assim, quando eu li o Rubens de Mendonça, eu pensei, nossa, que literatura bacana. Eu já tinha lido literatura de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, que é o que mais a gente tem acesso. Então, esse processo de constituir a literatura é muito bacana. E quando a gente trabalha na escola com os estudantes, a parte de literatura, eu sou professora de língua espanhola. Então, eu trabalho uma parte de literatura dentro da língua espanhola. Né? Não existe eu não sabia que você era professora de língua espanhola, eu achei que você fosse de outra disciplina. Que não, bacana. Eu sou concursada na cadeira de língua espanhola. Essa é a minha cadeira, né? É o meu cargo. Tá, mas então, seguindo nessa pergunta, que eu acho que faz parte dessa pergunta também, você como professora de língua espanhola, qual é o acervo, que obras você encontra para poder trabalhar, digamos assim, literatura na sua disciplina? Você encontra? Ou você tem que buscar escritores na língua espanhola? Eu tenho, por exemplo, vou pegar a Escola Estadual Enio Pipino, que é onde eu atuo. Na biblioteca da Escola Enio Pipino, nós temos livros de literatura, da literatura inglesa, da literatura francesa, da literatura espanhola, e nós temos uma estante lá que chama assim, Literatura Produzida em Mato Grosso. Temos uma parte, literatura produzida em Mato Grosso. Por quê? Porque a gente entende que quando eu falo de uma Lene, quando eu falo de uma Bernadette, quando eu falo de um Josivaldo, quando eu falo de um Alex, quando eu falo do Klaus, quando eu falo de alguém dentro da minha sala de aula, com os meus alunos de língua espanhola, em língua espanhola, eles têm que saber também como que é a literatura produzida aqui. E ela não precisa estar escrita em espanhol para eles lerem. Eles podem fazer essa versão no espanhol ou na cabeça ou mesmo na escrita, que é um desenvolvimento também da própria língua e da própria produção escrita. Então, esse processo também é bacana. Então, ver um livro bilíngue, por exemplo, como este que a gente está fazendo e o que eu fiz com a Bernadette, né, versos e seus reversos. Esse livro bilíngue ajuda literário, né, ajuda o aluno a compreender esse processo de literatura, mas também de língua, mas também de aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, que está imbrincado dentro dessa literatura, que traz também junto consigo essa literatura. Então, essa consciência crítica, através da literatura, que o aluno vai construindo por si mesmo, não sou eu que digo para o aluno que ele vai ser,
Eu digo que tem uma obra que ele pode ler. Então, ele lendo a obra, ele vai construir o conhecimento dele. Ele vai formar a capacidade crítica dele. E isso a literatura tem feito com maestria. A gente vê a diferença entre o aluno que lê literatura e o aluno que não lê literatura. A capacidade isso é desde o infantil até o ensino médio. Isso não importa o nível. Não tem idade. E não é só até o ensino médio, não. Sou eu, você, as tiazinhas de 70, 80, 90. Eu acho que a literatura, ela tira a gente daquele processo monótono de vida e traz para a gente, pelo menos eu vivo isso, e traz para a gente uma maneira de viver diferente, uma maneira de ver o mundo diferente, um olhar diferente com relação àquilo que eu vejo todos os dias. A minha literatura, a minha economia, o meu político, ela nos faz ter uma consciência mais aguçada desses processos. Então, eu vejo isso. Quando eu leio os seus livros, nossa, cada ideia é isso, as percepções que a gente tem a partir da leitura. Então, este processo de leitura, de ler, de refletir a respeito, e tendo a literatura como o foco, que produz, de onde eu estou tirando essas ideias, né, é muito interessante. Eu acho que você já... Sim, acho que você já respondeu um pouquinho da pergunta que eu vou te fazer agora, que aí você só complementa. Simone, dá uma dica assim, para as pessoas em geral sobre leitura. Você já falou tudo isso, quais os benefícios, tudo isso, mas fecha isso. Que dica você daria para as pessoas, para o leitor? Com relação à leitura. Eu não li a pergunta que subiu para nós ali. Sobe de novo, por gentileza, a Marlete. Simone, uma escritora nota 10. Ok, obrigada. A Marta, aprendendo muito com essa live, sensacional. Que bom! Então, vamos lá, Simone. Para fechar, Hernandes Cervantes. Que riqueza e clareza de falas. Muito bem. O Hernandes é meu colega. De escola, professor de matemática e colega de escola. Então, vamos lá, para o leitor, Simone, para fechar essa ideia, que dica você dá? Para leitura, né? Então, quando a gente fala já de leitura, a gente já está falando de um leitor alfabetizado, né? De um leitor. Se for criança, eu indico, por exemplo, as tuas obras de literatura infantil ou literatura infanto-juvenil, né? As obras, agora que a Bernadette está começando a produzir também essa parte da literatura infantil, muito bacana que ela está escrevendo. Então, eu indico essas coisas, né? Que tenha um pouco de imagem, que tenha muitas imagens e que tenha falas também. Se a criança ainda não sabe ler, primeiro ano, segundo ano, né, que tenha um adulto ou alguém alfabetizado que vá lendo, mas que faça ela já ter essa ideia. Os maiorzinhos, aí não. Aí eu já digo, gente, tem coleções fantásticas nas bibliotecas das escolas. As pessoas dizem, mas na escola não tem. Gente, Meninos Sem Pátria, coleção Vagalume, N coleções que tem na escola que podem ser lidas. Né? E não só da literatura brasileira, mas da literatura portuguesa, como eu falei, da literatura espanhola, de outras literaturas. É possível a leitura. Então, me pergunta, né? E aí, como é que eu faço? Gente, para adquirir o hábito da leitura, não existe outro caminho a não ser começando a ler. Pode ser a leitura de um jornal, aquele jornal que vinha antigamente, né? Que a gente vinha embrulhando, né? E tal. Vinha embrulhado na carne, vinha embrulhado nas cebolas e tal, que a gente lia e guardava aqueles pedacinhos, porque não tinha outro material para ler. Mas hoje nós estamos com acesso muito mais próximos de ver essas leituras. Então, para construir o hábito da leitura, não tem jeito, tem de ler. Ou seja, exatamente, quantidade, hoje nós temos, até pelo advento da internet, além dos impressos, nós temos toda a leitura e literatura que a gente tem acesso online, tem a Amazon, tem os e-books, enfim, ou seja, material para leitura já não era desculpa, digamos assim. É a questão de criar esse hábito. E a importância que tem a leitura foi o que você falou anteriormente, né? O quanto isso interfere positivamente na vida da pessoa que lê.
E assim, nós temos, como eu também já trabalhei em escola, a gente se comunica bastante principalmente com os pais, de crianças e adolescentes, que a gente diz, são adolescentes até o final do ensino médio, vai se tornar adulto lá na faculdade. Então, nós temos os pais, assim, próximos e responsáveis e querendo que os seus filhos sejam leitores. A gente vê esse desejo dos pais. Mas eles encontram também uma dificuldade ou dúvidas, o que é que eles podem fazer para ajudar ao seu filho ser leitor, para os pais? Qual a dica que você teria para os pais ajudar com que o filho seja um leitor? Eu vejo, né, que de vez em quando é bom um pai, independente da classe social, passa em algum lugar e compra um livro. Pode ser um gibi da Turma da Mônica de R$3, pode ser uma revistinha, pode ser um caça-palavra, pode ser qualquer coisa que tenha um preço bem acessível, ou se pode um pouquinho mais, R$15, R$20, que nós temos materiais que custam esse valor, levem para casa, né? Ah, mas o meu filho quer brinquedo. Leva uma revistinha da Turma da Mônica, leva uma revistinha do Pateta, leva uma revista que instigue ele a ver que história que tem dentro dessa revista. Então, são possibilidades que os pais podem fazer. Levar para dentro de casa materiais para leitura. E não fazer o processo contrário, né? Botar os livros didáticos fora, botar os cadernos dos meninos fora e tal, porque não tem espaço. Não, o caderno, o material didático, os livros didáticos, eles também são fonte de leitura. Tem poesias, tem poemas, tem versos, tem contas matemáticas, tem contas biológicas, né? Tem a química, tem a física, que também podem virar poesias, né? Nós temos um professor de matemática que faz poesias fantásticas. Então, assim, cada um dentro do seu espaço consegue produzir essa literatura. E os pais, ao incentivarem os filhos a lerem, né, de repente até eles mesmos conseguem entrar, porque o filho vai dizer, pai, eu li naquela revistinha tal coisa. Ou, tem essa palavra que eu não entendo, tal. Né? Tem um dicionário em casa, às vezes, faz bem também. Eu não sei o que significa essa palavra, o dicionário está aí, busca. Né? Ah, mas o pai não conseguiu a alfabetização, né? Ainda não conseguiu a alfabetização. Mas a capacidade, o letramento, como eu falei antes, ele independe dessa alfabetização de leitura e de escrita, né? Um pai letrado, ele vai pensar que para o filho ter esse letramento também, mas também unindo a escrita e a leitura, literalmente falando, busca esse processo de induzir, provocar, nortear mesmo, né, esse processo de aprendizado de leitura e escrita nas crianças. Você acha, aí seu parente, que riqueza de clareza de falas. Obrigado. Sérgio, meu colega, esse não é parente, mas é colega de escola. Uhum. E o nosso colega da academia, o Sérgio, só tem fera na nossa academia Sinopense de Ciências e Letras. Sérgio, é por isso que a nova diretoria está colocando a gente aqui, ali, só tem fera nessa nossa academia. Por isso que nós estamos aqui. Dando a nossa cara a tapa, né, Simone? Claro. Sorteados para quem vai entrevistar, para quem é entrevistado. Realmente, é importante, esse o objetivo, isso que a gente quer, que a sociedade conheça os talentos e a produção científica e literária da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Esse é o objetivo da live, acredito que esteja sendo atingida. O Jefferson com Simone e Lene, a conversa é excelente. Obrigada, Jefferson. Sobe novamente a Bernadette, que a Bernadette escreveu um textão ali, vamos ver, exatamente, para desenvolver o gosto da leitura. Como dizia minha mãe, faça. Foi de novo. Foi. Depois a gente continua. Mas, Simone, isso que você estava colocando, eu ia complementar com a seguinte pergunta. Como você vê toda essa... Sérgio, verdade, estou
incentivando minha filha para ler. Tem 11 anos, lê um livro de 320 páginas em 15 dias. Agora está lendo. Bacana, muito bem. Mas essa pergunta que eu ia fazer, Simone, é assim, com base nisso tudo, e que nós temos pais como o Sérgio, e como muitos que incentivam seus filhos, como você vê a questão da internet? Ela meio que concorre com os livros ou não? Faça os olhos descobrirem o coração e vai sentir. O professor tem um grande poder de convencimento. Verdade, Bernadette. O professor tem essa capacidade de envolver e motivar. Mas como você percebe, digamos assim, não sei se é concorrência, ou, enfim, a influência, a interferência das crianças, principalmente as crianças hoje em dia, preferirem internet, desenho, vídeos do que livros? Como você percebe isso? Nós passamos por um período de transição, e essa transição do livro escrito, né, do livro impresso, para o livro virtual, né, para ler no virtual, de uma maneira meio abrupta em algumas situações, né? Eu ainda sou muito do livro impresso, eu gosto de pegar na mão. Eu tenho alunos que não gostam de pegar livro na mão, que lê tudo online e, olha, compreende, faz tudo o que precisa fazer e não pega um livro na mão. Talvez seja uma questão de geração, né? De hábito. Então, era isso que eu ia te falar. Depende de como isso é fomentado também, porque vamos pensar aqui nesse período de pais que compram celulares por filhos e deixam ele jogar o tempo inteiro. Fazer joguinho de guerra, joguinho, qualquer jogo. Jogar por um tempo determinado desenvolve várias características, desenvolve várias capacidades, o raciocínio rápido, a percepção, a maneira de interpretar uma frase ou outra para continuar no jogo ou morrer e tal. Isso é bom. Mas isso, num tempo prolongado, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia. O importante seria o equilíbrio, né? Não tá. Fazer não um equilíbrio. O equilíbrio é aí que nós temos que chegar. No equilíbrio. Exatamente. Uma hora você pode jogar, perfeito. Mas na outra hora você vai ler aquele livro que a sua professora indicou, aquele livro que a sua tia te deu, aquele livro que alguém disponibilizou para você. E não precisa ser livro. Pode ser um texto, pode ser só uma poesia, pode ser só um poema, pode ser um autor que ele ouviu falar e vai lá e procura, e só aquele. Mas deixar uma criança vamos pegar aqui do ensino fundamental 2, por exemplo, segunda etapa, de 11, 12, 13, 14, 15 anos, de sexto ao nono ano, jogar o dia inteiro no celular ou no computador, não vai desenvolver todas as capacidades que ele precisa desenvolver para esse período que ele está. Então, tem que mesclar, né? Tem que mesclar um pouco da leitura mesmo, um pouco de escrita, né? Porque às vezes nós temos focando muito na leitura e às vezes na escrita. Não precisa escrever redações de 30 linhas, como a gente pede na escola, tem que ter 30 linhas. Mas não precisa. Né? Tem que escrever. Tem que escrever para desenvolver o hábito da escrita, né? Para saber como se escrevem as palavras, para saber as separações de palavras. Não tem como desenvolver a escrita se você não escreve. Isso é óbvio, né? Quando a gente corrige uma redação de vestibular, por exemplo, tem alunos que não conseguem articular 2 ideias, não conseguem fazer produções contrárias, né? Uma pessoa tem uma ideia, a outra tem outra, não consegue articular, fazer essa argumentação. Por quê? Porque não tem o hábito da escrita. Pode até ter a ideia, mas não tem o hábito da escrita. A nossa colega, que também é acadêmica, acabou de dizer ali, as meninas, filhas dela de 6 e 7 aninhos, a importância da leitura faz a diferença, sim, o que elas leem é importante, é exatamente isso. A Dolores, da editora, oi Dolores, a Marta também, Lívia aqui em casa está sendo motivada à leitura, isso que é muito importante, né? Está com 1 ano e 9 meses, já pega livro, isso é muito bacana. Então, quem é responsável, nós adultos, digamos assim, pais e professores, que temos que perceber isso, ter essa percepção do equilíbrio entre o jogo, a internet, o livro, a escrita, a leitura, isso é muito importante. Né? E aí uma outra coisa, Lene, que eu gosto muito de falar com os meus alunos, assim, às vezes a gente vai comprar
uma calça jeans, e aí eu falo calça jeans para eles mesmos. A gente vai comprar uma calça jeans que custa 150 numa loja, mas lá na outra loja a gente encontra a mesma calça jeans por 100. Vai naquela e compra por 100 e pega esses 50 e vai lá e compra um livro. Exatamente. Vai lá e compra uma revista. Vai lá, por quê? Porque você economizou, mas não é para economizar, para você guardar, para comprar outra roupa. É para você economizou para, de repente, investir em outra coisa. Então, são as possibilidades. Quando eu digo para um pai, né? Pai, em vez de o senhor comprar um carrinho de controle remoto que custa R$ 300, compra um de 250, pega esse outro 50 e vai lá e compra uma revistinha. Né? Vai lá e compra uma outra coisa que incentive o filho a ter, de criar esse hábito. Isso que a Marlete está dizendo, você aprende a ler lendo e os professores são responsáveis, escrevendo, tá bom? Exatamente. Simone, antes da minha próxima pergunta, que vamos falar um pouquinho de você também, só fazer um complemento para isso. Às vezes a gente perde um pouquinho a esperança, mas não dá, não é, porque eu acho que as pessoas que gostam de leitura, e tem muita gente que lê. Qual minha surpresa, quando eu cheguei aqui em Lucas do Rio Verde, eu encontrei um clube de leitura, eles estão em quase 200 membros desse clube de leitura, são todos jovens, e que eles leem um livro por mês e se reúnem para discutir esse livro. Então, eu tenho esperança, assim, no nosso produto, na importância da leitura, numa sociedade melhor a partir das nossas produções e de todos os escritores e cientistas que nós temos. Isso é muito bom. Simone, você ocupa a cadeira 33 na Academia Sinopense de Ciências e Letras, inclusive você está usando a Pellerini ali, quer levantar um pouquinho para mostrar para as pessoas nossa Pellerini que está linda, cor marsala, essa é uma vestimenta oficial, social da dia de posse, enfim, que é muito linda. Vamos falar um pouquinho da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Nós temos, como eu falei no início, aquele portfólio, essas lives, tem 16 acadêmicos que estão no portfólio, foram sorteados para estar aqui falando sobre a sua produção nas lives, então serão 16 quartas-feiras de live, por isso que a gente sugere, coloque na agenda quartas-feiras agora, até fechar às 16, às 20 horas, é live da Academia Sinopense de Ciências e Letras, tá, pessoal? E que a gente vai aprender bastante juntos, nós e com as pessoas que vão interagindo. Então, vamos falar um pouquinho da academia. Você ocupa a cadeira 33 e o seu patrono é o Santiago Vilela Marques, que ele foi professor, inclusive na Unemat, ele ensinou, acho que vocês foram alunas dele. E o que eu, Lene, tenho do Santiago é uma história muito inusitada. Eu estava para lançar um livro, eu estava sem prefaciador, eu gosto de ter um prefaciador assim, bem intenso, e eu fui num evento lá na Unemat e ele estava no palco. Ele disse, Santiago vai prefaciar meu livro. Quando ele desceu, eu pedi ele prefaciar. Eu tenho um livro prefaciado pelo Santiago, eu tenho essa graça, essa honra, porque eu não tive muita oportunidade de conhecê-lo melhor. Eu sei que ele é uma pessoa, enfim, tanto que ele é o nome da nossa academia, Sinopense de Ciências e Letras, que é sua. Então, a minha pergunta agora, não é nem pergunta, vou pedir para você falar um pouquinho desse seu patrono, que é o Santiago, que também foi escritor, tem várias obras publicadas, e junto com o Santiago, depois, no final, que você nos diga, Simone, que referências você tem para a sua produção literária e para a sua vida. Tipo assim, esse escritor ou esse livro, enfim, influenciou e influencia a minha vida e influenciou e influencia as minhas produções. Do Santiago e desses seus influenciadores. Fala para nós. Certo. Entrar para a Academia Sinopense de Ciências e Letras foi, assim, uma coisa muito bacana. Eu vi o edital aberto, vi os critérios para seleção, eu falei, nossa, eu posso. E são coisas que me instigam, porque eu não gosto de ficar parada muito tempo num lugar só, e aí eu pensei, nossa, mas se eu entrar para a academia, vai ser ad eterno, né? Vai ser para sempre. É um compromisso. Mas será que eu vou conseguir? É compromisso.
né? E eu pensei, analisei, eu falei, não, vou me inscrever. Primeiro vou me inscrever, depois eu penso nisso. Me inscrevi. Aí os meninos me selecionaram, me chamaram, né? O Jefferson era o presidente, o Jefferson Diel era o presidente da comissão, me chamou, falou, ó, nós temos uma reunião tal dia, venha, né, que a gente vai analisar teu currículo. Mandei todos os meus textos que eu tinha produzido até então e fui selecionada, né? Sou a cadeira 33 dessa última turma que entrou na academia. Então, foi um orgulho para mim quando o Klaus me ligou, o Klaus era o presidente, né? Quando o Klaus me ligou e disse, cara, você está dentro, né? Você foi selecionada para a academia, eu fiquei muito feliz. Foi um momento muito bacana. Por quê? Porque a gente sabe que agora a gente faz história. Então, a nossa vida é imagem, a nossa, né? Você se projeta naquilo que você tem. O Santiago é um lindo. O Santiago é uma pessoa gente de bem pra caramba, uma capacidade intelectual dentro da literatura, nossa, fantástica. A pessoa que eu vi falando, né, eu não fui aluna dele, não tive esse prazer, mas encontrei muitas vezes o Santiago na universidade, nos cursos e tal, nos corredores da Unemate. O Santiago é uma pessoa fora de série, assim, a capacidade intelectual dele, literária, nossa, fantástico. Eu conheci na leitura o Santiago com esse livro, né, Os 10 Modernistas, que ele e o Paulo César fizeram. Depois, eu li o outro, que é um livro de poesia. Gente, cada uma poesia mais linda que a outra, né? Tem um pedacinho de uma aqui que diz assim, ó, os modos de vida. A vida não pensa, despede-se a cada momento que o apressado pensamento se perde na vida que inventa. A vida não quer, dá generosa o que faz, a cada desejo fugaz que pede sem o saber. A vida não dorme, vigia a noite insciente do ser que sonha e não sente o passo do tempo que some. Poesia do Santiago, que eu adoro esse livro. Aí também tem o Selvagem, que eu adoro também, né? E o Selvagem também é livro de poesia. Além desse, né, tem o Sósia, que eu amo, que é um livro de contos. Cada conto maravilhoso que tem aqui, cada fala fantástica, cada pensamento, do próprio pensamento do Santiago, dá para tirar poesia, conto, de uma frase dá para fazer um artigo de 15, 20, 25 páginas, mais ou menos, né? Então, isso é muito instigador para a gente ler e ter o patrono, né? Ter ele como patrono, para mim, é um orgulho, né? Quando eu apresentei na academia, até achei que a academia não ia aceitar, porque ele tinha recém-falecido e tal. Aí, não, pode sim, a escolha é tua, né? É você que vai ser imortal, é você que é responsável por ele, então pode sim. Então, achei de uma admiração, assim, bacana demais. Os livros que eu recomendo para leituras que eu já li, que eu acho assim, que fizeram diferenças na minha vida. Cecília Meirelles, todos. Manuel de Barros, todos os livros do Manuel de Barros, desde aqueles primeiros lá, né, da face lá, né, o Poemas Concebidos Sem Pecado e Face Imóvel, desde os primeiros até os últimos, fantásticos. Gabriel Garcia Marques, que é o patrono do Antônio da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que vai estar com a gente daqui a alguns dias. Fantástico. 100 Anos de Solidão, principalmente, que é um livro, assim, de uma grandeza maravilhosa. Então, Cecília Meirelles, que é fantástica, o Gabriel Garcia Marques, dentro da literatura, né, que são esses que mais me instigam. Na produção literária, eu gosto muito de Bakhtin, a teoria dialógica de Bakhtin. Eu gosto muito de Paulo Freire. Eu acho que essa produção de humanização das pessoas, de educar pelo humano, é uma coisa fantástica, essa construção do Paulo Freire. Eu gosto muito de estudos dentro da análise de discurso, né? Eni Orlandi, Michel Pechet, Cláudia Pfeiffer, esse povo,
né, que fala da análise de discurso de linha francesa, eu gosto muito. Então, são esses que têm me influenciado. E tem um livro mais antigo, que é A Arte de Pensar, que é de 1600 e pouco, da Escola de Port Royal, que é um livro fantástico também, né? A Arte de Pensar. É muito interessante a maneira como eles constroem a gramática, eles constroem as ideias. E tem um outro, que é depois do Port Royal, que é o Semântica, do Michel Breal. Michel Breal, ele vai te trazer assim, por que surgiu isso, por que as línguas não morrem, por que uma língua, que as palavras vão mudando de significado, o que significava lá atrás já não significa mais hoje, né? Como que esse processo de mudança na língua vai acontecendo. E isso nas raízes da língua, nas raízes das palavras. Então, é isso. Esses processos que me constituem hoje. Bacana. Simone, como nós temos 4, 5 minutinhos, eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Das suas obras, que como eu digo, para as pessoas que estão nos assistindo, todas essas indicações, assistam a live, volta lá amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, assiste, pega todas essas dicas da Simone, que vai ter leitura para muito tempo. E também vai ficar aqui gravado. Eu vou repetir para baixarem lá o nosso portfólio, que tem todas as produções da Simone lá. Simone, eu gostaria que você destacasse uma das suas obras que para você, assim, que você considera que merece esse destaque, e se você tem novos projetos. Né? Esses 2 pontos numa resposta para a gente fechar e depois a gente dá a nossa mensagem final. Um livro que eu gosto muito, gostei muito de produzir, foi esse, Poesia de Espécies. Foi o primeiro livro que eu publiquei ano passado, todo meu, como dizem, né? Todo meu, meu solo? bebê. É solo? É solo. Esse aqui é solo. Então, assim, foi um livro muito bacana de ser produzido, assim, agradeço enormemente a Dolores, que ajudou na elaboração das capas, das cores, de todo esse processo e cuidado que a Dolores tem com a gente nesse sentido. Então, esse é um livro que eu amo demais e que tem poesias aqui que são fantásticas. Eu gosto muito daquilo que eu produzo, porque depois eu olho como leitora e não mais como escritora, né? Então, esse processo de olhar é diferente. Tenho projetos. Eu escrevi um conto que está no livro que vai ser sorteado nesse daqui. Era uma vez no mestrado. Nós temos muito pouca literatura que fala das mulheres nos cursos de graduação e de pós-graduação. E algumas coisas que acontecem com a gente na graduação e na pós-graduação que não estão escritos em livro nenhum, dos perrengues que a gente passa, das dificuldades que a gente passa, das histórias que a gente conta uma para outra quando está no mestrado, agora no doutorado, quando está fazendo especialização, Quase leva bebê para aula, né? Quase né? Muitas colegas levam, claro, né? E então, todos esses processos. Esse conto, Era uma Vez no Mestrado, ele fala mais do assédio de orientadores com relação a orientando as mulheres, né? Esse processo. Por quê? A gente ouve falar, né? Comigo não aconteceu, graças a Deus, espero que não aconteça, mas assim, esse assédio sexual, assédio moral, assédio por produção, assédio por capacidade intelectual, né, por produção dessa capacidade intelectual. Caramba. Então, esse tipo de assédio que eu não vejo escrito em muitos lugares. Né? A gente vê muito de pessoas que não têm escolaridade, a gente vê histórias de muitas pessoas que não têm escolaridade, mas nós que estamos conseguindo passar esse funil da escolaridade, nós também sofremos algumas coisas. Na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, a gente sofre alguns olhares que não deveriam estar ali. Né? E a gente sabe que às vezes a gente sofre porque a gente vem de uma origem pobre, que a gente tem mulher, dentro desse processo mulher, né? Dentro das letras, né? Porque dentro das letras tem as suas caixas, né? Então tem essas discriminações, não sei se a palavra certa seria discriminações, mas tem esses olhares diferentes que levam a gente a se sentir não muito confortável em algumas situações.
Então, é disso que eu vou falar, que é disso que eu estou falando, e sobre isso que eu estou escrevendo. Essa sua obra, esse seu... Conto. É um conto? Ele não foi publicado ainda, não? Está aqui, amiga. Lene. Ah, é o livro? Já tem o livro? Não, eu quero. Está aqui. O conto está aqui dentro. Gente, vocês vão ler, então, esse conto no livro que vai ser sorteado. Eu vou concorrer. Isso. Posso? A entrevistadora pode concorrer? Não pode? Você vai ter que entrar lá no chat e colocar uma boa noite. Mas eu vou comprar esse livro. Deixa para quem está participando, para quem está comentando, porque será um livro para mais uma pessoa, porque eu vou adquirir ele lá na editora Eu quero muito ler esse conto. Parabéns, Simone, Lene, Academia, muito bem. E antes a Cris também falou que foi aluna do Santiago. Marta, obrigada, dando parabéns, obrigada a todos. Também já lembrando mais uma vez, eu acho que é a terceira, quarta vez que a gente diz, Cris, obrigada, arrasamos, você também semana passada entrevistou a Bernadette. Alex, nosso presidente, obrigada pela sua presença, Alex, a gente sabe que você está aí, e foi meu entrevistador. Não me passou as perguntas antes, não respondi tudo na hora, deu tudo certo. E lembrá-los de que na próxima quarta-feira teremos mais live da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Teremos a Marta de Miranda entrevistando a Jaqueline, nossa quarta live. Na próxima semana, Jaqueline Sandra Diel será entrevistada, saberemos das produções dela e através da nossa querida também Marta de Miranda. Simone, vamos fazer mais um pedido ao nosso presidente também, quem sabe ele organize com essas nossas produções, um sarau, vamos fazer uma live de sarau, cada um declamando um poema. Suas poesias do outro. Que seja uma live de sarau. Fica aí mais um compromisso para essa nossa diretoria. Ou nós podemos organizar e oferecer para a nossa diretoria. Claro. Bora fazer live. É uma excelente ideia. Exatamente, vamos fazer um sarau online. Isso, Simone, perfeito. Sua mensagem final... mais algum recado? Novos projetos, que eu acho que você, não sei se você chegou a dizer, seus novos projetos. Eu só tenho a agradecer agora à academia, a você que conduziu essa entrevista, aos colegas que estão visualizando a gente, que estão dando esse apoio para a gente, e, assim, dizer que eu estou muito feliz e muito grata por isso, né? É uma gratidão enorme poder participar, estar aqui com você, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, escritora de mais de 300 livros, premiada em mais de 400 coisas, né? Fantástica, um ícone já da literatura produzida em Mato Grosso, então isso é bacana, né? Isso é interessante. Então, só tenho mesmo a agradecer esse processo, dizer que eu tenho muito orgulho de ser professora da escola pública, sou servidora pública e sou servidora pública com orgulho, estou buscando a minha qualificação, estou buscando aquilo que acho que todos nós, servidores públicos, devemos buscar. Para mim não tem outro caminho, né? Essa qualificação, ela traz muitos benefícios para a gente, e dizer assim, que as pessoas que querem escrever, elas podem, vamos tentar, se não tem, vamos procurar alguém que ajude, a gente está aqui, nós somos da academia, temos possibilidades, assistam nossas lives, venham nos conhecer, nós somos pessoas normais, andamos por aqui, comemos, dançamos, dormimos e tal, e isso é muito interessante. Somos reais. Somos reais. Quero dizer que tenho muito orgulho de trabalhar com os colegas da Escola Enio, né? Já fui coordenadora, já esteve professora em sala de aula, conviver com outros profissionais é muito bacana, assim, tenho colegas fantásticos lá, e isso faz a gente se construir também, né, respeitando os espaços dos outros e galgando esse caminho. Então, é isso, esse destaque. Agradecer por estar na academia, que é um espaço maravilhoso, agradecer ao pessoal da Escola Estadual Enio Pepino, que me acolhe desde 2012, com carinho, com amor, com essa gratidão, que somos servidores públicos, dizer que a gente está aqui, estamos estudando para melhorar cada vez mais a nossa educação e trazer um ensino melhor
para os nossos estudantes cada vez mais atual, cada vez mais bacana. Simone, eu que quero agradecer a sua participação e dizer que hoje eu dei um susto na Simone, né? Eu disse que o roteiro poderia ir todo para o brejo, mudar tudo, mas isso acontece, viu? Não foi brincadeira, não, porque quando eu faço live, o que acontece? As pessoas entram e começam a fazer perguntas e o roteiro que eu tinha fica de lado. Então, a gente começa respondendo pergunta e fica mais interessante o que as pessoas querem saber do que o que nós pensamos em falar. Mas foi bacana, eu gostei de entrevistar você, eu sabia que ia ser bacana, eu sabia que ia ser legal, até porque nós já temos um trabalho iniciado juntos, Simone traduziu um livro meu, aquele livro infantil, aguardem novidades, esse é um dos novos projetos da Simone. Agradecer à Academia Sinopense de Ciências e Letras por esse programa, por todos os programas que estão vindo pela frente, que já temos novidades, e eu já vi que o nosso presidente ali, Alex, já se manifestou, ele aceitou o nosso sarau, então já temos isso mesmo. Isso já é muito bacana, Alex, e eu tenho certeza que esse movimento, a Marlete amou a ideia, claro, você é uma declamadora de poemas... Exatamente. Nata, digamos assim, mas esse movimento, esse barulho que a gente está fazendo é um barulho do bem. E a academia estava precisando se posicionar, se mostrar e fazer com que as pessoas soubessem que nós existimos enquanto produtores de arte, porque é uma arte, toda arte ela constrói, toda arte muda o mundo para melhor, torna as pessoas melhores. Eu tenho certeza, eu também fui professora, trabalhei em escola entre professora, diretora, coordenadora durante 38 anos. Não é pouco, é bastante. E eu tenho certeza que quando nós trabalhamos a arte com crianças, jovens, adolescentes, nós evitamos muito construir na pessoa e, com isso, como consequência na sociedade, a violência. Então, onde tem arte, dificilmente vai ter violência. Então, agradecer à academia, a essa nova diretoria por essa oportunidade, a você, Simone, que eu adorei fazer esse bate-papo aqui, deixar hoje você com dor de barriga, mas... No começo da live, quem deu dor de barriga fui eu, porque não deu certo o meu celular ali, tive que entrar pelo computador. Mas, gente, quem está se preparando para as próximas lives, nossos colegas, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E o que é importante? Nós deixarmos o nosso recado. Qual que é a importância de nós sabermos quem é a Simone de Souza, e o sobrenome está ali escritinho, que eu não vou procurar. E o que ela produz, qual o potencial dela e no que ela pode contribuir. Gente, chamem a Simone, ela tem potencial, ela tem muita coisa que ela sabe fazer, ela traduz. Então, está aqui o currículo da Simone, o depoimento dela, e isso que é importante. Muito obrigada a todos que estão, e na próxima quarta-feira tem live da Academia Sinopense de Ciências e Letras, tá bom, gente? Obrigada, fiquem com Deus, boa noite, Obrigada, e até a próxima live.